O livro, varão. Versículo, Livro. capítulo de João. Capítulo 8, do versículo 1 em diante, por favor. Que diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Que palavra bonita, né, meus irmãos? Glória. Aleluia. Estava comentando até com a nossa irmã Gilene aqui, que eu queria trazer uma reflexãozinha prévia aqui, de algo, né, que é um sentimento que nós devemos sentir um pelo outro, né? E eu não me lembrava muito bem, não consegui o vídeo, mas eu vou contar com uma pequena parte dele, que é algo muito, muito importante para a nossa vida. Que falava de um jovem que estava na faculdade, estudando o dia todo, né? Então teve um dia estressante e, enfim, deu a hora de ele ir embora, ele foi para a sua casa, para o seu lar. Chegando no seu lar, ele abriu a porta e deu de cara com uma mesa aposta. E ali havia arroz, ali havia feijão, ali havia uma bonita salada, e o seu pai estava sentado na cabeceira da mesa. E a sua mãe estava na cozinha, já estava vindo para trazer um frango assado que ela fez lá com tanto amor e carinho. Porém, esse frango queimou. E ela trouxe, e ela olhou com muita tristeza e falou assim: eu vou fazer outro. Você me dão só uns minutinhos. Aí o pai disse assim: não, minha querida, por favor, vamos comer esse mesmo. E aliás, eu adoro frango queimado. Se assentaram, fizeram a refeição. E quando terminaram, cada um lá foi para o seu cantinho lá, um foi para o quarto, outro foi para o banheiro. E o pai foi no banheiro e quando voltou, passou no quarto do filho para dar um beijo no filho. E ele olhou lá uma cena muito triste, na qual ele encontrou o filho muito irritado, inconformado, bufando de raiva, né, e indignado. E o pai perguntou: ô meu filho, que houve? Por que você está assim nessa situação? Aí ele falou: pai, eu não aguento mais isso. Há dias que a mamãe vem queimando as coisas. E isso não é de hoje, já tem um bom tempo. E não me venha com essa de que o senhor gosta de frango queimado, que isso é mentira. O pai pediu ele gentilmente para poder se assentar. E ele se assentou ao lado do filho e falou: filho, a sua mãe ela passa o dia todo tomando conta dessa casa, lavando a sua roupa, a minha, tomando conta do quintal, tomando conta de tudo, enquanto eu trabalho, enquanto você vai estudar. E quando nós chegamos aqui, nós encontramos aqui uma mesa aposta, uma refeição pronta. Você coloca no lugar dela, um frango queimado não mata ninguém, mas palavras, essa sim, mata uma pessoa. Porque existem usa para abençoar, mas existem palavras que você usa também para amaldiçoar. E a palavra que eu coloco aqui no meio a essa reflexão é uma palavra chamada empatia. O que é empatia? É se colocar no direito de se colocar no lugar do outro. Sentir a dor do teu próximo, não somente só a alegria. Por quê? Porque
porque a gente não sabe qual é a batalha do dia a dia de cada um, qual é o sentimento. Se você hoje está bem de saúde ou não está, se você está com a pressão alta ou não, se você está trabalhando no sacrifício, sim ou não, se você teve um dia realmente alegre ou se você teve um dia triste. Então nós devemos primeiramente olhar para o lado positivo das coisas. Por mais que elas sejam boas ou piores, nós devemos parar e analisar antes mesmo de abrir a nossa boca e dirigir uma palavra que possa vir ferir um coração, até mesmo causar uma depressão, uma doença da alma em alguém. Pegaram essa mulher, levaram para Jesus e disseram eles, segundo eles, que ela estava em adultério. Mas a própria Bíblia diz aqui que estavam tentar Jesus, induzir ele ao erro, para que pudessem pegar ele e acusá-lo de alguma coisa. E disseram que, mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés mandou apedrejá-la. Tu pois o que dizes? Jesus, olhando, estava escrevendo na terra. E eles continuaram a insistir na pergunta. Porém, Jesus levantou e perguntou para eles e falou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra dela. E aquilo foi um tapa sem mão que eles levaram. Por quê? Porque quem não é pecador neste mundo hoje em dia? Sequer olharam realmente. E outra, naquele tempo, antes dos judeus julgarem alguém, eles estavam sob uma legislação chamada Roma. E eles só poderiam fazer alguma coisa depois que Roma liberasse. Então ali não havia autorização, eles levaram até Jesus. Ou seja, se Jesus diz, está errado, apedrejam, ele estaria indo contra a lei de Roma. E aí o negócio ia ficar ruim para ele. Que ele estava indo contra Roma. Porém, se ele dissesse, não apedrejem, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então, de uma forma ou de outra, ele estaria, com a licença da palavra, lascado. Porém, ele, com a sua suprema inteligência de um Deus todo-poderoso em forma humana, porque ele não estava nos altos céus, ele estava aqui em forma humana, mas porém nunca perdeu nem a divindade dele, muito menos a sabedoria. E ele falou: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo um por um e não ficou nenhum dos acusadores. E ali foi a justificação. Por quê? Porque é muito fácil você pegar e olhar assim pelo rigor da lei e apedrejar. Mas Jesus é a lei. Ele veio para que se cumprisse em amor, em amizade, fraternidade, misericórdia. Ponto principal, chave. Muitas vezes nós julgamos sem nem saber o porquê ainda que aconteceu aquilo de errado. Se teve alguma dificuldade para fazer aquilo e a pessoa não sabe nem se a pessoa chegou ali e tentou fazer direito, mas não deu errado. Merecemos o quê? Chance. Por quê? Você só se torna melhor a cada dia praticando aquilo que é certo e correto e justo. Muitas vezes você vai errar. Até você chegar num grau de acerto, você vai errar algumas vezes. E é errando que se acerta. O mais importante é o teu coração estar direcionado para fazer o que é certo. Em amor, em fraternidade, em amizade. E eles nos olharam dessa parte. E mais um ponto-chave aí, é que se nós olharmos lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, está escrito lá: se o homem for pego em adultério com a mulher do teu próximo, será apedrejado. O homem e a mulher. Eles só levaram a mulher. Cadê o homem? Eles têm que ter a prova concreta. Tem que estar os dois ali, porque os dois pecaram. Se os dois erraram, os dois teriam que morrer. No rigor da lei de antigamente, né? Vamos dizer assim, a ferro e fogo. Mais uma vez eles estavam tentando pegar Jesus, né, na covardia. Mas Deus é um Deus tão poderoso que numa palavra que ele deu, direcionou, ele fez todo mundo se recuar. E aquela mulher ali, ela foi justificada pelo amor e a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele não veio para julgar o mundo em forma de homem. Ele veio aqui para buscar o que se havia o quê? Perdido. Ele veio para trazer a oportunidade de salvação para aquele que é um pecador e quer se redimir. E o que ele disse para aquela mulher, quando ele olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém? Mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não, ninguém, Senhor, não. Pois é, nem eu te condeno. Vai, pegue-se mais. O mais importante é o arrependimento estar dentro do nosso coração. Mediante essa reflexão, que nós possamos ter empatia, nos colocar no lugar do nosso próximo, ver o porquê que ele está passando por aquele sofrimento, por que ele veio errar, por que ele veio se irar.
Porque nós temos sentimentos, tanto positivos quanto negativos, que podem nos tirar da presença do Senhor. Até mesmo em julgar, em apedrejar. Então vamos ter mais amor ao próximo, né? E que Deus possa estar sempre nos dando sabedoria e discernimento, para nós termos a capacidade de não julgar, mas sim aconselhar a fazer o que é certo dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Glória a Deus. Deus é bom, é misericórdia, Deus dura para sempre.